Ângela se surpreende ao ser informada sobre sua detenção oficial por fraude contra a Fundação Josué Gutierrez. Nancy alega que Ângela está com a saúde debilitada e não pode enfrentar o processo na prisão. O oficial informa que ela se encontra internada sob custódia. Nancy contesta que eles estão violando os direitos humanos de Ângela, que está doente, e solicita que se retirem. O policial responde que está apenas cumprindo uma ordem judicial e que ainda não acabou. Leonardo esclarece a Dario que o problema não consiste nas doações feitas por transferência, mas no dinheiro em espécie. Dario não compreende e Leonardo explica que alguém manipulou a situação para dificultar o rastreamento do dinheiro e assim incriminar Ângela. Eles suspeitam que o dinheiro possa estar com Samantha, embora Leonardo acredite que Mirtes é quem possui os recibos e o dinheiro. Dario lembra que Mirtes costumava se vender por dinheiro e acredita que ela deve manter o dinheiro onde mora, evitando depósitos que poderiam ser rastreados. Nesse momento, Luz chega nervosa e derrama café em Dario. Leonardo, observador, pergunta o que está acontecendo com ela. Luz revela que viu Mirtes guardando muito dinheiro em sua bolsa e suspeita que tem a ver com a fundação. Pablo recusa devolver o carro de Geraldo a Samantha, que o ameaça com uma ação judicial, mas ele não se intimida. Quando Pablo se vira para sair, Samantha o chama de volta e exige que ele a escute. Leonardo desconfia que Mirtes tenha o dinheiro da fundação em seu quarto. Dario sugere que Leonardo peça ajuda a Salma, mas ele rejeita a ideia, afirmando que ela não é confiável e está fora da cidade. Stella informa Leonardo que um agente do Ministério Público está com Ângela e ele se apressa para lá. O agente comunica que um médico legista vai avaliar a condição de Ângela. Leonardo menciona que Ângela apresenta hipotermia e uma infecção respiratória, mas o oficial insiste que isso será confirmado pelo perito. Nancy defende a competência do Dr. Santillana, mas o agente lembra que as coisas não funcionam assim. Garcia ressalta que Leonardo possui uma ligação pessoal com o caso e que obstruir a justiça é um crime grave. Leonardo reafirma que Ângela realmente esteve em perigo. Adela confirma que ao chegar ao hospital foi informada sobre a gravidade da saúde de Ângela. O agente explica que a situação será avaliada por um juiz após a análise do médico legista. Desconfiada, Ângela pergunta se conversaram com Samantha e o agente confirma que isso faz parte do trabalho. Leonardo menciona que todos sabem que Samantha é capaz de manipular a situação a seu favor. O agente irritado adverte Leonardo a ter cautela com suas insinuações. Pablo questiona Samantha se ela realmente deseja humilhá-lo. Ela responde que ele não ficará com o carro. Em seguida, Pablo apresenta a carta na qual Geraldo lhe deixou o veículo, mas Samantha argumenta que o automóvel está em nome do hospital e pergunta se ele pode mostrar a fatura endossada em seu nome. Pablo então pergunta se ela pode apresentar a fatura do carro em nome do hospital. Furiosa, ela afirma que ele não será tão atrevido quando enfrentar seus advogados e Pablo a desafia a ver o que acontece. O agente explica que devido à condição médica de Ângela, o processo acontecerá no hospital até que ela tenha alta e o juiz decida sua situação. Nancy avisa que vai solicitar a liberdade sob fiança e apresentará uma queixa à Comissão de Direitos Humanos. O oficial concorda, afirmando que está apenas cumprindo seu dever. Após a saída da polícia, Ângela começa a se sentir ansiosa e todos tentam acalmá-la. Nancy decide agir rapidamente para ajudar Ângela, enquanto Adela a acompanha. Dario encontra Clara trazendo flores para Ângela e informa que Ângela está sob custódia, mas que irá verificar a situação. Ele pergunta sobre os preparativos da viagem e Clara revela que não viajará porque não pode deixar seu pai sozinho. Ela promete devolver as passagens a Dario. Dario pergunta se Sebastian também não vai viajar e Clara responde que ele não queria ir sem ela, mas não tem certeza. Dario insiste que Clara deveria ir para Barcelona, mas ela reafirma que já tomou sua decisão. Enquanto isso, Leonardo diz a Ângela que tudo ficará bem, mas ela sabe que Samantha está por trás de tudo e não descansará até destruí-la. Leonardo promete que também não vai parar até salvar Ângela. Desconfiada, Ângela pergunta se é algo relacionado a Salma, mas Leonardo nega e pede que ela confie nele, garantindo que não a deixará sozinha.
Ele sugere que continuem fingindo que ela está doente para ganhar tempo. Ângela alerta que se descobrirem que ele está mentindo, ele pode enfrentar sérios problemas, até mesmo perder a licença médica. Leonardo reafirma que vale a pena correr todo o risco por Ângela. Nancy comenta com Adela sobre a necessidade de revisar todos os documentos, pois acredita que algo pode ter sido esquecido. Adela pergunta quão complicado é o caso de Ângela, e Nancy responde que é bastante difícil, especialmente por causa dos adversários. Ela explica que para Samantha isso se tornou algo pessoal e ela quer ver Ângela destruída. Adela não compreende como Samantha pode ser tão maldosa. Nancy conclui que o ódio de Samantha está a consumindo e, infelizmente, ela deseja levar Ângela junto. Adela acredita que deve haver uma maneira de impedir Samantha e menciona que sabia que precisava voltar, pois seu lugar é ao lado da filha. Oscar informa Ed que já recebeu respostas de algumas empresas e está aguardando agendarem entrevistas para conseguir um emprego, tendo urgência em trabalhar para prosseguir com o processo de adoção de Estrelinha. Ed traz uma ótima notícia: conseguiu um emprego no hospital, o que deixa Oscar radiante. Ângela observa fotos do filho em seu celular e se entristece, enquanto Adela assegura que tudo se resolverá. Clarinha chega trazendo flores para alegrar o dia de Ângela e Adela sai em busca de um vaso. Clara menciona que já sabe sobre a intenção de transferi-la, mas garante que tudo ficará bem e que Ângela pode contar com ela incondicionalmente. Ângela agradece a Clara por tudo que tem feito por Josué e Álvaro, mas insiste que Clarinha deve ir para Barcelona. Clara surpreende Ângela ao revelar que não irá mais. Guigo e Estrelinha encontram Oscar e Ed se abraçando e perguntam sobre o motivo da agitação. Ed explica que fará plantões no hospital e Estrelinha se pergunta por que tanto alvoroço, já que a vila tem muitas plantas, o que diverte Oscar e Ed. Ângela questiona a decisão de Clara de não viajar para a Espanha. Clara justifica que precisa ajudar com Álvaro e Josué, agora que Ângela está nessa situação. Ângela responde que essa não é responsabilidade de Clara, que é jovem demais para assumir esse compromisso e deve seguir seu amor. Clara afirma que já perdeu Sebastian, pois teve que escolher entre seu sonho com ele e fazer o que é certo com seu pai. Ângela explica que Clara está se enganando, pois Álvaro precisa aprender a viver com sua condição e nenhuma delas deve se prender a ele. Clara observa que Ângela está fazendo isso, mas Ângela argumenta que é apenas por um tempo. Eventualmente, Álvaro terá que seguir sua vida e elas a delas. Clara insiste que não pode deixar Álvaro sozinho. Ângela aconselha a Clara a refletir, pois se perder essa oportunidade, abrirá mão de muitas outras. Ela afirma que a condição de Álvaro não mudará. Pablo informa a Luz que Samantha solicita a devolução do carro que Geraldo lhes deu, alegando que pertence ao hospital. Dário chega e pergunta o que Samantha aprontou dessa vez. Pablo explica que ela deseja o carro de volta. Adela se recusa a passar a ligação de Álvaro para Ângela, afirmando que sempre que ele tenta ajudar acaba causando problemas. Álvaro argumenta que apesar de tudo conseguiram ganhar tempo e Ângela não foi detida. No entanto, Adela insiste que Álvaro colocou a vida de Ângela em risco e mentiu para ambas. Ângela pede a Adela que passe o telefone e pergunta a Álvaro o que ele deseja. Ele menciona que soube por Nestor que o médico irá examiná-la e deseja saber como ela está. Ângela revela que está muito angustiada e Álvaro alerta para ter cuidado, já que Samantha pode estar envolvida e é uma manipuladora experiente. Álvaro se compromete a ajudar, mas Ângela pede que ele não tente afastá-la de Leonardo. Álvaro afirma que é impossível deixar de amá-la. Ângela pede que ele prove que realmente mudou e Álvaro questiona se isso significa renunciar a ela. Ângela confirma que sim, afirmando que às vezes o amor exige sacrifícios. O mesmo agente do Ministério Público explica a Samantha e Gonçalves que a situação de Ângela se complicará, uma vez que a fraude contra a fundação é um crime grave. Samantha pergunta como podem garantir que Ângela não saia livre. O agente menciona várias maneiras de agravar a situação e observa que o sistema judicial é lento, proporcionando tempo para desenvolver uma estratégia. Enquanto isso, Ângela pode passar um longo período na prisão. Samantha exige que atrasem o processo o máximo possível para que Ângela não seja libertada.
O agente assegura que fará o possível para impedir a liberdade de Ângela sob fiança, acreditando que a perícia médica demonstrará que ela tentou escapar e a suposta hipotermia não existe. Gonçalves sugere que talvez possam alegar que nunca houve, para piorar a situação de Ângela. Na vila, Estrelinha e Guigo gravam uma mensagem afetuosa para Ângela. Samantha se surpreende ao receber a visita de Adela em sua sala e pergunta se ela veio implorar perdão pela filha. Adela responde que não, pois sabe que o perdão não é uma palavra familiar para Samantha. Ela deseja discutir sobre o pai de Samantha, o grande homem que ele foi. Irritada, Samantha provoca Adela por não querer falar sobre sua mãe, afirmando que ela evita mencionar a mulher de quem roubou o marido. Samantha defende que sua mãe era uma mulher notável, inteligente e generosa. Ela se ofende ao pensar que uma mulher como Adela poderia ocupar o lugar dela, garantindo que nunca o fará. Adela afirma que nunca tentou assumir o lugar de Beatriz e reconhece seu valor. Ela expressa sua surpresa sobre como, tendo pais tão maravilhosos, Samantha se tornou tão insensata. Adela pergunta se Samantha não se sente mal ao refletir sobre o que seus pais pensariam dela. Geraldo e Beatriz são lembrados com carinho e todos sentem falta deles, sempre com algo bom a dizer. Adela questiona como Samantha será lembrada, indagando se as pessoas se lembrarão dela. Prestes a chorar, Samantha exige que Adela se retire. Leonardo comenta com Luz que está investigando fraudes em fundações para encontrar uma forma de ajudar Ângela. Luz se entristece ao perceber que Samantha utiliza o hospital apenas para prejudicar os outros. Ela afirma que Geraldo não merecia ter uma filha assim. Leonardo prevê tempos desafiadores e destaca que precisam ser firmes por causa de Ângela. Luz tenta bloquear a passagem de Álvaro, mas Leonardo informa que foi ele quem o chamou. Mirth sugere a Gonçalves que sejam sócios, prometendo que se ele ajudar, ganhará uma boa quantia. Gonçalves questiona o que está em jogo e Mirth explica que deseja ficar com o dinheiro das fundações e com a mansão dos Vegas. Gonçalves ressalta que Samantha é sua cliente e Mirth afirma que ela não o tornará um milionário, enquanto ela promete dividir parte do lucro caso ele aceite. Mirth propõe que Gonçalves utilize todos os recursos legais e ilegais para declarar Samantha incapaz e, de alguma forma, forçá-la a ceder suas ações no Grupo Vega. Gonçalves observa que isso exigiria que Samantha estivesse incapacitada psiquiatricamente. De maneira cínica, Mirth afirma que Samantha está desequilibrada e se encarregará de fazê-la enlouquecer. Leonardo informa Álvaro que Luz lhe deu uma dica de que o dinheiro está com Mirth, possivelmente na casa dos Vegas. Álvaro deduz que Leonardo precisa dele para não serem pegos na mansão. Embora Leonardo concorde, ele não confia em Álvaro, que espera a oportunidade de tirá-lo da vida de Ângela. Álvaro esclarece que sempre o trairá, pois não permitirá que ele fique com Ângela, mas sugere que façam uma trégua para salvá-la. Leonardo concorda em fazer as pazes com Álvaro temporariamente. Álvaro menciona que para recuperar o dinheiro e os recibos de Ângela precisam ser mais astutos que Samantha e Mirth. Salma informa a Mirth que já foi para sua cidade com Isaac e Mirth recomenda que ela não desperdice sua última oportunidade. Ao chegar ao escritório de Mirth, Leonardo percebe que sua mãe esconde uma gargantilha com uma chave. Clara nota que Álvaro age como se estivesse ocultando algo e ele faz com que ela jure que se confessar algo não dirá nada a ninguém. Álvaro pede que Clara não o julgue e revela que está recuperando a visão. Leonardo informa Mirth que necessita de toda a documentação para entregar a Nancy. Mirth afirma que ele pode reunir todos os papéis que quiser, mas Ângela não sairá da prisão, pois é uma fraudadora. Ela sugere que ele deveria focar em sua esposa. Leonardo lembra que Salma partiu com outro homem e não atende suas ligações. Após receber uma chamada, ele informa a Mirth que Salma está internada em sua cidade devido a um sangramento. Por isso, ele precisa ir até lá. Clara desconfia que Álvaro esteja mentindo sobre estar recuperando a visão para convencê-la a ir para a Espanha. No entanto, Álvaro demonstra tudo o que está observando na casa, deixando Clara muito contente. Ele promete que não está fazendo nada de errado, pelo contrário, está tentando ajudar Ângela a sair dessa situação e pede que ela confie nele. Álvaro sugere que Clara vá para a Espanha, afirmando que não precisa de ajuda, mas deseja vê-la feliz e saber que não está atrapalhando a vida de ninguém.
Se ela quiser, pode guardar esse segredo e viajar para a Espanha com Sebastian. Mirtes visita Ângela para verificar se ela está mal tanto quanto diz. Ouviu que ela está melhor, mas que seu filho ajuda a disfarçar isso. Mirtes informa que Salma está em outra cidade com um sangramento forte e que Leonardo saiu para vê-la. Ela acrescenta que Salma corre o risco de perder a filha. Leonardo comunica a Álvaro que precisa atender a uma emergência em outra cidade e Álvaro ressalta que Ângela deve ser a prioridade deles. Leonardo garante que o plano já está em andamento e que Ângela ficará bem, pedindo a Álvaro que não tente nada errado. Álvaro responde que Leonardo pode ir tranquilo. Mirtes supõe que Ângela esteja feliz, mas ela afirma que está enganada. Mirtes acusa Ângela de ter causado toda a situação, apegando-se a um homem casado, o que provocou a crise em Salma. Ângela nega a culpa e Mirtes afirma que há várias maneiras de causar a morte, sendo o abandono uma das piores, o abandono que Leonardo impôs a Salma e ao bebê deles, incentivado por Ângela. Ângela garante que nunca quis machucar Salma e muito menos o filho dela, pois sabe como é ter alguém tentando acabar com a vida de um filho, como Samantha tentou com ela. Mirtes afirma que Ângela é igual a Samantha, ressaltando que o veneno doce também mata. Ângela acredita que Mirtes saiba disso por experiência própria. Mirtes afirma que se sua neta morrer, a culpa será de Ângela. Abel fica furioso com outro prisioneiro que deixa cair migalhas de pão enquanto ele varre a cela. Abel não acha justo que apenas ele tenha que limpar tudo. Um policial o repreende, explicando que só ele faz inimigos ali dentro e que até seu amigo Félix manda lembranças. Ele informa que Félix mandou dizer que ele ficará ainda mais confortável quando for transferido para o presídio. Abel pergunta se ele é mensageiro de Félix e o policial exige que ele recolha a vassoura ou será enviado diretamente para o buraco. Abel desafia o policial, mandando dizer que se aquele desgraçado for tão corajoso, que venha lhe dizer isso na cara. O policial agride Abel e avisa que ele não sabe o problema em que se meteu, enquanto outro preso debocha.